Olá, boa tarde, você que acompanha o site Bocão News. A gente começa agora mais um programa Pauta Livre e hoje vamos falar de saúde. A gente recebe aqui a doutora Renata Canguçu, ela é médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Rafael, é um prazer estar aqui. A gente está no mês de outubro, é um mês muito especial no que se refere ao combate, à prevenção, aliás, a todos os assuntos relacionados ao câncer de mama. Isso. Né? A incidência ainda é muito grande e a prevenção continua sendo uma das melhores soluções. Quanto antes você detectar, melhor vai ser o tratamento. Mas eu queria começar sabendo da senhora, além de ser mulher, que já é um fator preponderante para que a pessoa tenha o câncer de mama, porque também não atinge só a mulher, atinge os homens também. Isso. Mas além de ser mulher, quais os outros fatores que podem levar a pessoa a ter esse câncer? O segundo fator mais importante é a idade. Então, quanto maior a idade, maior o risco de ter câncer de mama. Existem outros fatores que são fatores hormonais, ou seja, a idade com que a mulher menstrua a primeira vez, a idade com que fica na menopausa, a quantidade de filhos que essa mulher vai ter, a idade com que se tem o primeiro filho. Então, se acontece depois dos 30 anos, o risco passa a ser maior. O tempo de amamentação que essa mulher fez para os filhos. Então, são os fatores hormonais. Existem os fatores hereditários, que sem dúvida, né, tem uma importância, Sim. mas a hereditariedade é responsável por apenas 5 a 10% dos casos. Os outros 90 a 95% realmente são adquiridos ao longo da vida. E existem fatores comportamentais, então são os fatores de risco modificáveis. O que seriam eles? O uso de álcool, o tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então esses são os fatores que a gente tem como modificar, além de uma alimentação equilibrada. A gente pode dizer, doutora, que o câncer, no caso o câncer de mama, que é o tema do nosso programa hoje, ele é causado sempre ou quase sempre por mais de um fator desses? Sem dúvida, né? Isso é o grande desafio para a gente conseguir realmente eliminar completamente o câncer. Porque não é apenas um fator de risco, então é uma multiplicidade de fatores que vão estar relacionados com a causa dessa doença. Então não é fácil simplesmente eliminar, né? Porque você pode até fazer tudo certo com relação do ponto de vista comportamental, Sim. né? Mas ainda assim você vai ter uns 60% que vão estar descobertos, que não estão nas nossas mãos. Então realmente tem vários fatores envolvidos na causa. Agora, quando a gente fala do câncer de mama, se refere quase sempre à mulher, mas o homem também tem o câncer de mama. Sim. Qual que é a incidência e qual que é o nível de periculosidade do câncer de mama no homem em relação ao da mulher? Não muda nada, é a mesma coisa? Bom, a incidência, como você disse, é raro, né? 1 a 2% dos casos acontece em homens. Existe uma particularidade desse tipo de tumor que a grande maioria dos casos são hereditários. É Nos diferente homens. da mulher, sim. Então, quando você tem um homem com câncer de mama, a gente já tem por obrigação investigar a hereditariedade desse tumor. Então, ele, na maioria das vezes, realmente acontece de uma maneira hereditária. Essa é uma peculiaridade. E, assim, a característica com relação a tratamento não vai ser muito diferente, né? Então, cirurgia, químio, hormonioterapia, pode ser necessário fazer. Hoje, doutora Renata Canguçu, de que forma a gente pode determinar o sucesso de um tratamento de câncer de mama? A partir de qual período, né, do início do tumor a gente tem uma probabilidade de a cura ser 100%? Quanto antes for diagnosticado, maior a chance de cura. Então, os tumores iniciais, que é o que a gente chama de estadios 1 e 2, que são localizados na mama, né, apenas na mama, eles têm uma chance de cura que passa dos 95%. Por isso é tão importante que se faça mamografia. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer mamografia anualmente, porque dessa maneira nós conseguimos dar o diagnóstico precoce e, com isso, a chance de sucesso vai ser cada vez maior. A partir dos 40 anos? A partir dos 40 anos. Existem individualidades, então, pessoas que têm história familiar, nós precisamos fazer o exame numa faixa etária mais precoce, né? Existem casos que a gente precisa fazer numa faixa etária diferente, Sim. mas para a grande maioria da população, a partir dos 40 anos, fazer anualmente. Mas, doutora, existe ou existem fatores, além da questão do tumor em si, da detecção do tumor em si, que possam indicar que aquela pessoa ela tem um câncer de mama? Fatores no corpo, que a gente possa observar alguma mudança no corpo, que a gente possa identificar isso e a partir de então procurar fazer um exame?
A maioria dos casos de câncer de mama, eles são assintomáticos, eles não têm sintoma, e por isso é que é tão importante a gente fazer o rastreamento, né? Mesmo sem sintoma nenhum. Então, por isso é que, normalmente, você não tem nenhum desses sintomas no resto do corpo. Sim. O que acontece, normalmente, é apenas na mama. Então, por isso a mamografia, né? Aparece ou um caroço na mama, ou aparece mudanças de cor da pele, sim, aspecto da pele, que às vezes pode assumir um aspecto um pouco mais grosso, parecendo uma casca de laranja, ou qualquer diferença entre uma mama e outra, né? Saída de secreção pelo mamilo, eventualmente dor. Então, pode acontecer, mas são normalmente sintomas na própria mama. Sim. Normalmente, sintomas além da mama é quando a doença já está mais avançada, ou seja, saiu da mama e foi para outro órgão do corpo. Quais seriam esses sintomas? Aí pode ser dor óssea, porque o osso é o principal sítio além da mama, né? Então, saiu da mama, ou vai para a axila, ou um órgão à distância, o mais comum seria osso. Sim. Então, dores ósseas poderia vir a acontecer, enfim, mas são coisas bem mais eventuais mesmo de acontecer. Ok, para você que chegou agora, a gente conversa, bate um papo aqui com a doutora Renata Canguçu. Ela é médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia e a gente está falando sobre câncer de mama, tratamento, prevenção e a detecção precoce, que é o mais importante. A gente vai ver agora, doutor, uma matéria feita pelo nosso repórter Diego Vieira e que ele conversa com um especialista que coordena um mutirão que aconteceu no Salvador Shopping e fala justamente sobre a importância da detecção do câncer de mama com a maior antecedência possível e da importância disso para que o tratamento ele seja eficaz. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria, daqui a pouco a gente volta a continuar com o nosso papo aqui. Ações como essa, realizada pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública, o INTS, acontecem todos os anos. O objetivo é diagnosticar de forma precoce o aparecimento do câncer de mama e ter maior eficácia no tratamento. E estamos em um mês especial, o Outubro Rosa, campanha anual que alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Só esse ano devem ser diagnosticados quase 60 mil novos casos da doença. Segundo especialistas, a cada 100 mil mulheres brasileiras, 56 terão o câncer de mama. A gente faz rastreamento na mulher a partir de 35 anos de idade. Por quê? A gente quer descobrir esse câncer no início. Se a mulher descobre o câncer no início, ela tem 95% de chance de cura, se ela tem um diagnóstico precoce. Então, o desejo da gente é que a gente possa rastrear essas mulheres e conseguir detectar esse câncer no início, para que o tratamento seja mais eficaz e menos doloroso para essa paciente. Mas para reduzir o número de mortes, existe um fator muito importante: a informação. Rapaz, eu acho que é um cisto, não? Que forma um caroço e conforme a alimentação da pessoa, o fumo, o álcool, tudo prejudica o câncer, não é isso? A má alimentação, tudo isso provoca o câncer. Temos que olhar nossa alimentação, ver nossa alimentação, mudar nossos hábitos, né? E estar sempre fazendo os exames, né, anualmente. O que eu sei é que é uma doença que, se não tratada no início, né, que a mulher pode morrer, né? Então, uma vez que não foi tratado, não foi diagnosticado, não foi cuidado, não se preveniu, então a mulher vem realmente perder o bem maior que é a vida. Pois é, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de cânceres de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos. Para todos os casos, começar com o autoexame já é um bom caminho. Hoje o Ministério da Saúde divulga bastante que a mulher conheça suas mamas. Ela conheça suas mamas e não tenha um dia específico para fazer esse autoexame. Todos os dias no banheiro, em frente ao espelho, ela olhe suas mamas e qualquer alteração ela procure um serviço de saúde. Tá aí, doutora. A prevenção, como sempre, ela é o grande fator de sucesso do tratamento. A gente viu ali rapidamente o equipamento onde é feito esse exame. Mas existe uma mistificação muito grande com relação a isso. Se dói, se não dói, de que forma acontece. Eu queria que a senhora iniciasse essa parte da entrevista falando da prevenção com relação ao exame em si, de que forma é feita e se existe algum tipo de dor, alguma intensidade na realização desse exame.
A mamografia é um exame muito simples, assim, pode haver algum desconforto, mas é uma coisa muito breve. Eu acho que, eu costumo dizer, a mulher faz tratamentos, às vezes, estéticos muito mais dolorosos do que o próprio exame. E muito breve, então são poucos segundos, na verdade, Sim. que as pessoas passam, né, com a compressão da mama. Depende muito também de onde é feito, de como é feito, porque a maioria das mulheres acaba dizendo que não tem realmente dor nenhuma. Sim. Mas, eventualmente, a depender da maneira com que se faz, pode ter algum desconforto mais breve, nada que vá ter o preço da nossa vida. Então, Claro. como a mamografia salva vidas, ela é fundamental, então não existe dor ou desconforto que vá justificar a ausência dela. Então, hoje mesmo, pacientes que têm acesso à mamografia, infelizmente, a gente vê pessoas que têm convênio, têm como ter acesso a ele e ainda assim, por medo, Não acabam realiza. não fazendo. Passam 5 anos sem fazer mamografia. E isso aqui é realmente triste. Doutora Vivian, autoexame. Doutora Renata, desculpa. Renata Canguçu. O autoexame, ele é indicado de que forma a senhora orienta os pacientes na realização do autoexame? Porque existe uma polêmica de que as pessoas podem, as mulheres em especial, podem tentar realizar o autoexame e de uma maneira ou outra não identificar no próprio corpo nenhum tumor e a partir de então não realizar os outros exames que são mais eficazes na detecção. Então, de que forma a senhora orienta seus pacientes com relação ao autoexame? É super importante a gente conversar sobre isso, porque realmente existe essa polêmica, né? Antigamente se falava muito autoexame e hoje em dia nós estamos tentando até mudar a terminologia. Deixar de usar a palavra exame para isso, porque a pessoa pode ter a impressão de que ao se examinar, se palpar, não palpou o nódulo, dispensaria fazer, né, o exame real, né? Isso não é verdade. Então, o que nós preconizamos é que a mulher conheça o seu corpo. Ou seja, se palpar, se conhecer, para que, diante de qualquer normalidade entre um mês e outro, ela procure o médico, né? Então, eu recomendo que a mulher se conheça sim, para que, entre uma mamografia e outra mamografia feita anualmente, a visita ao médico é feita anualmente, entre uma mamografia e outra, né, se algo acontecer de diferente nas suas mamas, ela deve procurar auxílio antes do período indicado. Então, o que eu recomendo é apenas isso, né, mas que jamais, diante dela achar que está tudo bem, vá deixar de fazer o que é recomendado. Agora, com relação à retirada das glândulas para a prevenção de um possível surgimento de câncer, a senhora é a favor? Qual a sua opinião com relação a isso? Isso tem uma indicação muito precisa, como foi o caso da Angelina Jolie, né, que fez a retirada preventiva da mama. E para ela, que tinha a presença da mutação, porque como eu falei com a hereditariedade, existem 2 mutações que são as mais comuns que causam câncer de mama, BRCA1 e BRCA2. Diante da presença dessa mutação, a mulher realmente tem um risco extremamente elevado de ter câncer de mama, que chega a ser 85%. Esse foi o caso de Angelina Jolie. Então, para pacientes que têm comprovada mutação, realmente existe a indicação de fazer a retirada preventiva. Mas não existe a recomendação de fazer simplesmente por medo de ter a doença, ou mesmo que tenha uma história familiar sem comprovação de mutação, isso realmente não tem a indicação. Essa comprovação é feita através de diversos exames clínicos. É um exame de sangue que se faz, onde faz uma análise genética, e aí através dessa análise genética, de todo o painel da análise genética mesmo que é feita, é identificado se há ou não a mutação. Doutor, agora vamos falar sobre tratamento. A pessoa que já identificou o câncer, seja no estágio inicial ou intermediário, ou já no estágio mais avançado. O tratamento ele modifica muito? São sessões de quimioterapia? Como é que funciona isso? Bom, o tratamento ele se baseia inicialmente em cirurgia, né? Na grande maioria dos casos acaba se passando pela cirurgia, não é sempre, mas a grande maioria sim. Posteriormente vai se fazer químio, hormônio e radioterapia. A cirurgia que a senhora se refere é a retirada da mama ou pode acontecer a cirurgia sem a necessidade da retirada? Pode ser uma retirada parcial. Pode ser uma retirada apenas de um nódulo. Hoje em dia, a indicação de mastectomia, que é a retirada completa da mama, é cada vez menos frequente. Sim. Né? Então, hoje nós estamos fazendo cirurgias cada vez menores, né? Menos radicais do que se fazia antigamente. Então, hoje em dia, a maioria dos casos, principalmente os iniciais, acabam passando em algum momento pela cirurgia. Posteriormente, a depender do caso, vai se avaliar se há necessidade de químio, de rádio e hormonioterapia.
né? Quando se faz quimioterapia, na grande maioria das vezes é para evitar que a doença volte. Existem casos em que existe um risco maior, para esses casos nós tratamos com quimioterapia. Sim. E assim, as quimioterapias melhoraram muito. É importante que a gente fale sobre isso, porque existia realmente um estigma com relação à quimioterapia, né, e os efeitos colaterais que ela vinha a trazer. E hoje em dia nós melhoramos muito as medicações, tanto em eficácia quanto realmente em efeitos colaterais. Então nós temos muito menos efeitos colaterais. Hoje em dia nós temos disponível a touca da crioterapia, que evita a queda do cabelo. Então é realmente uma outra coisa que vem a fortalecer a questão da autoestima para essa mulher, né? Então acaba que o tratamento passa a ser menos sofrido do que o que se pensava antigamente. Ok. Você aí que chegou agora no programa Pauta Livre, na Web TV do Bocão News, a gente conversa com a doutora Renata Canguçu. Ela é médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia. A gente falou sobre vários assuntos ligados ao câncer de mama. Queria que a senhora finalizasse aqui a entrevista falando sobre a importância da campanha do Outubro Rosa, né, que a gente está nesse mês onde muito se fala, mas também da importância de debater esse assunto e de falar sobre a importância da prevenção durante todo o ano, doutora. Eu acho que o outubro é um marco realmente para que a gente passe o ano inteiro praticando o que a gente fala durante esse mês, né? Eu acho que essa campanha não deve se parar aqui realmente no mês de outubro, porque tudo que nós falamos com relação à prevenção, principalmente com relação aos nossos hábitos de vida, são coisas que nós devemos aplicar ao longo do ano. Então, para evitar o aparecimento da doença, a nossa parte, o que nós podemos fazer realmente é ter um estilo de vida mais saudável. Não fumar, evitar o consumo de álcool, ter uma alimentação equilibrada, né, manter-se dentro de um peso adequado e praticar atividade física regularmente. Esses realmente são as medidas que nós devemos fazer ao longo do ano inteiro. É extremamente importante que a gente converse sobre isso esse mês para que a gente consiga levar mais informação às pessoas, desmistificar um pouco mais essa doença que ainda traz tanto medo. E às vezes por medo a pessoa deixa de fazer o exame, deixa de procurar ajuda, né, diante de um achado. Então é importante saber que a gente realmente melhorou muito os tratamentos, as chances de cura hoje passam dos 95%, então nós podemos tratar, nós podemos curar essa doença e depende muito de nós. Doutora, agradeço a presença da senhora, a participação aqui no programa Pauta Livre e vamos marcar mais vezes aqui para falar de outros assuntos ligados à área da senhora. Será Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Para você que está em casa, a gente volta com mais um programa Pauta Livre numa próxima oportunidade. Até lá.